Olá pessoal, hoje nós vamos fazer mais um vídeo falando a respeito de transbordo. A gente já teve aí uma sequência de 2 vídeos, nós estamos no 3º vídeo e hoje nós vamos falar um pouco a respeito de treinamento de filhos. Né? Nós vamos dar continuidade falando a respeito de família, nós já falamos, né, o porquê da escolha de Noé, Abraão, falamos um pouquinho a respeito de Ló, mas nós vamos falar agora um pouquinho a respeito de filhos. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você dar o seu like aqui, se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha. Se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, que você possa dar o coraçãozinho, pegar o aviãozinho, compartilhar com mais um, para que talvez faça diferença na vida de alguém, de alguma mãe, de algum pai que está aí começando a treinar seus filhos, entendendo a diferença entre treinar e criar, né? Então, que você possa encaminhar para essas pessoas, para que a gente possa juntos aprender um pouco mais a respeito da sabedoria, porque a sabedoria, se você quer sabedoria, peça a Deus e estude, e a gente tem certeza que vai fazer diferença na vida de alguém. Se fizer diferença na vida de uma pessoa, nós já estamos felizes com o resultado, porque já é um resultado exponencial. Tudo bem, gente? Bom, gente, vamos falar um pouquinho, né? Nós já falamos um pouquinho a respeito da escolha de Abrão, a respeito da escolha de Ló, a respeito da escolha de Noé, como que Ló acabou sendo, né, escolhido. Ele foi escolhido por amor de Deus por Abrão, que amava seu sobrinho. E vamos falar mais um pouquinho. Então, Deus escolheu Abrão, mas Abrão, ele trilhou um caminho com Ló. A gente tinha falado, né, a respeito dessa escolha com Ló. E acredita-se que devido ao seu irmão ter morrido, Abraão cuidava do Ló como se era um filho. A gente já falou a respeito disso lá no outro vídeo. E os preceitos de Deus era inculcado na vida dele. Tanto que lemos que a prosperidade que Ló adquiria está a gente vai ler aqui, ó, em Gênesis capítulo 13, versículos 5 e 6, a gente pode ver a respeito da prosperidade de Ló. Olha lá, 13, versículos 5 e 6, que diz assim, ó. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vaca e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita e de maneira que eles não podiam mais habitar juntos. Olha lá, então Ló recebia bênçãos também. As bênçãos alcançavam a vida de Ló. Opa. Vamos lá? E Abraão, ele precisou tomar uma decisão. Ele precisou romper, a gente já falou um pouquinho, mas eu falei que ia retomar. Aí ele precisou romper uma sociedade. E é uma situação muito difícil. Imagina romper uma sociedade, porque ou ele rompia essa sociedade com Ló, ou eles dois faliam, né? E quando ele rompe essa sociedade, ele deixa a provisão para que o seu sobrinho escolha. Esse, por sua vez, fez a escolha mais fácil. Ló escolheu o mais fácil, nós já tínhamos falado disso lá no outro vídeo. Então ele foi para Campina. Na Campina tem o quê? Campo tem pasto, pasto é alimento para quem? Para os rebanhos dele. E deixou o outro lado, né, para Abraão. Então percebemos o primeiro tipo de pai. Qual é o primeiro tipo de pai? O que busca facilidades. Cidade que tinha pasto, sem necessidade de levar as suas criações para longe. O custo de mão de obra era mais baixo, então tinham mais pessoas, então o custo de mão de obra é mais baixo, o serviço é mais fácil. Você já parou para pensar em tudo isso? Por que Ló escolheu, né, ir lá para o lado da cidade, para Campina? Porque ele teria um custo mais baixo, né, na produção do seu emprego. Eliette, você está falando a respeito de empreendedorismo? Estou falando a respeito de empreendedorismo também. Por quê? Porque ali a gente entende o que acontece quando alguém
faz algumas escolhas. E o custo, ele já dentro disso, dentro da escolha de Ló, então ele já escolhe ir para o lado onde tem uma cidade grande, onde tem campina, então ele vai ter um custo baixo para manter os seus rebanhos, ele vai ter mão de obra barata, porque onde é uma cidade grande, há mais pessoas procurando emprego, o custo é menor, então eu posso hoje contratar alguém por R$100, aí tô num lugar que tá tendo pouco emprego, eu posso contratar 2 pessoas a 50 para fazer o trabalho de uma. Então, mão de obra barata, serviço fácil, facilidade de comércio, cidades próximas e abastadas. E entre essas cidades, eu tinha falado para vocês o nome de uma cidade que era para vocês guardarem. Qual que é o nome dessa cidade? Zoar. Ela é tão afastada que elas foram afligidas pela guerra. Vamos ler? Aqui, ó, em Gênesis capítulo 14, versículo 1 até o 17, vem contar a respeito dos 4 reis, tá bom? Mas no versículo 11, vai falar assim, ó. 11 não, desculpa, versículo 8. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra e o rei de Admá e o rei de Zeboim e o rei de Belá. Esta é a cidade de Zoar, tá bom? É onde está Zoar, no rei de Bela. E ordenaram a batalha contra eles no vale de Sidim. Aqui tá falando a respeito da guerra que teve, né, de 4 reis contra 5 reis e uma das cidades, ela tá escrita aqui, né, Zoar, era uma das cidades abastardas também. E eu queria que você lembrasse lá, quando eu falei lá no outro vídeo, olha, por que aquela cidade, ele quis ir para aquela cidade? Porque aquela cidade era uma cidade rica, era uma cidade que tinha condição financeira, né, então eles tinham algumas facilidades. A gente viu que mesmo sabendo da fama de Sodoma e Gomorra, Ló, sabendo, ele preferiu pagar para ver, ele preferiu ir para a cidade grande, mesmo sabendo de toda a fama que tinha em Sodoma e Gomorra, principalmente Sodoma, né, que era onde ele estava, ele resolveu morar lá. É uma cidade que está crescendo, vamos pagar para ver. Então ele paga para ver. E em Gênesis capítulo 13, versículo 10 até o 12, diz assim, ó, levantou Ló os seus olhos, desculpa, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar, de novo, a cidade que ele queria morar. Então ele viu tudo isso, ele viu Zoar, por isso que quando ele saiu, ele quis morar em Zoar, lembra? Ele quis, não, deixa eu subir para Zoar, já que o Senhor vai destruir tudo. Não destrói Zoar, porque já está constituída, né, rica, eu vou conseguir viver uma vida boa. Então, ali Ló, ele ofereceu as suas filhas, né? Ele ofereceu para suas filhas algumas coisas que todos os pais querem oferecer para os seus filhos, que é o quê? Conforto, riqueza. Porém, tudo isso que ele queria oferecer, ele estava oferecendo tudo isso para suas filhas, né? O conforto e a riqueza, porém, contudo, todavia, ele estava proporcionando para elas um ambiente com uma cultura promíscua, baixa, imoral. E ele estava oferecendo para elas uma coisa muito perigosa, que é o que muitas vezes a gente quer, a estabilidade. A gente quer viver estabilizado e estável. E você tem ideia do que é estabilidade? Estar estável, estabilidade é estar parado. Não existe estabilidade em movimento, existe a gente considera uma estabilidade quando você mantém alguma coisa, mas na questão aqui, ele queria viver em um ambiente estável, né, numa condição financeira estável, num lugar que era um ambiente que tinha uma cultura
promíscua, uma cultura com uma imoralidade altíssima e que ninguém respeitava ninguém. Ló permitiu que as suas filhas elas fossem influenciadas pelo ambiente, por ele se sentir estabilizado. Quando ele recebe os anjos que vão destruir a sua cidade, ele tenta... ele está na cidade, ele não tem outras pessoas, ele oferece as suas filhas em casamento. Ele oferece as suas filhas em casamento para homens daquela cidade, né? E esses homens, eles respeitam tanto a Ló, que quando Ló recebe os anjos e os anjos dizem que vão destruir a cidade, ele vai lá para poder acertar o casamento, né? Ele fala, vamos embora, que vai ser destruído e tal. Eles debocham da cara dele. Olha, zombador, bebedor de vinho, deve estar alcoolizado. Foi isso que eles fizeram com Ló. E não deram a menor credibilidade para um homem que deveria ser levado em crédito, deveria ter sido aceito, porque ele estava numa cultura que não existia respeito. Será que a gente conhece alguma coisa, algum lugar que está acontecendo assim? Eu acho que não, né? Só aconteceu aqui na Bíblia. Ló preparou tanto as suas filhas que elas achavam que o mundo inteiro tinha se acabado, que se resumia, que o mundo inteiro não existia, que o mundo se resumia àquela cidade, que Deus tinha destruído toda a cidade, então elas não tinham mais nada a procurar e ver. Só que se Ló já cria no Deus vivo, acreditava a respeito dos seus parentes, ou seja, que seu tio era um homem idôneo, então Deus não iria destruir ele, nem iria destruir aqueles que estavam com ele. Então ele podia ter explicado, ensinado às suas filhas que elas poderiam buscar casamentos e outras coisas fora dali, para que elas pudessem ter uma vida digna. Não, ele ainda deu elas em casamento para aquele povo daquela cidade. Olha como esse pai era um pai excelente. Então, Ló, ele preparou tanto as suas filhas que elas achavam que o mundo se resumia àquela cidade apenas, e com a falta de ensino e a falta de aprender sobre Deus, induziram o seu pai ao pecado do incesto, e ele, por estar tão desgostoso e ter perdido tudo, porque aí Ló perde tudo, porque pode ver que foi tirado só ele, as filhas e a esposa, e ainda ele perdeu a esposa no caminho. Então ele ainda ficou só com as filhas, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu todas as finanças, ele era uma pessoa que queria o quê? Ele queria conforto, ele queria estar confortável, e ele acaba fazendo o quê? Indo lá ficando desgostoso, e aí ele se embriaga para afogar suas mágoas, e ele se embriaga tanto de perder os sentidos, de ele possuir as suas próprias filhas e não ter percepção do que ele fez no dia seguinte. Para isso, gente, precisa de muita bebida. Então, esse foi o primeiro pai que a gente está falando aqui. Então, a gente vai estar fazendo esses comparativos, mas esse é o primeiro comparativo do pai Ló, tá? O próximo vídeo que nós vamos ter, nós vamos fazer o comparativo com o pai Abrão, tudo bem? Então, pessoal, nosso vídeo vai encerrar por aqui. Eles vão ser agora mais curtinhos mesmo, para que a gente tenha uma maior quantidade de vídeo, mas que esses vídeos sejam mais fáceis de assistir, menos enfadonhos, que seja mais leve e que possa fazer diferença. Mas eu queria deixar para você pensar um pouquinho mais na sua vida, o que verdadeiramente você tem feito a respeito dos ambientes que você convive, principalmente para você que é pai e mãe. Qual é o ambiente, qual é a ambiência que você está provendo para os seus filhos? O que eles estão vendo? O que você tem ensinado? Porque isso é muito importante, mas nós vamos falar daqui a pouquinho, no próximo vídeo, a respeito de Abrão. Então, pessoal, até o próximo vídeo.